presidente Lula diz não ter pressa para indicar nomes para PGR e STF e que gênero e cor não serão critérios. Nova fase do desenrola começou hoje e o governo estima renegociar 50 bilhões de reais. E você vai ver também. Calorão extremo no país atinge 11 estados e segue até amanhã. Governo recolhe 8 lotes de café por fraude e impurezas. Organização das Nações Unidas conclui que Rússia cometeu crimes de guerra e tortura na Ucrânia. Futebol, São Paulo é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O presidente Lula disse hoje que não haverá critério de gênero ou cor para a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, mas que o candidato deve atender aos interesses do Brasil. Acompanhe. O presidente disse em entrevista coletiva que, no momento certo, todos saberão quem ele pretende indicar para a vaga da ministra Rosa Weber, que deve se aposentar da corte ainda em setembro. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro, eu vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira, uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa, uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa, sabe? Então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira, já tem várias pessoas, não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor, sabe? Eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. O presidente disse ainda que não tem pressa para definir os indicados ao STF e à Procuradoria-Geral da República, apesar de ter muita gente dando conselho. Durante o evento, Lula usou máscara devido ao procedimento cirúrgico que ele vai ser submetido no final dessa semana para solucionar um problema crônico de dores no quadril. E o presidente Lula recebeu hoje o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Foram assinados acordos de cooperação nas áreas de agricultura, educação, defesa e cultura. De máscara, o petista se reuniu com o premier vietnamita para discutir as relações entre os países com a assinatura de 4 instrumentos bilaterais. Na área da defesa, adotamos um memorando de entendimento que é um primeiro passo para um futuro acordo que abrirá caminho para a exportação de produtos de defesa, como aeronaves. Segundo a Agência Brasil, Lula ainda agradeceu o apoio do Vietnã ao pleito por um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e aceitou o convite para ir a Hanoi, capital vietnamita, em 2024, para celebrar os 35 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os países. A Polícia Federal cassou o porte de armas do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O processo interno apura se o ex-ministro deve ser expulso da instituição. A decisão de caçar as armas de Torres faz parte do processo administrativo ao qual ele responde por suposta omissão durante os ataques de 8 de janeiro. A avaliação dos investigadores é de que o ex-ministro manchou a imagem da instituição. Torres chegou a ficar preso por 4 meses entre janeiro e maio. Ele enfrenta ainda um processo administrativo disciplinar interno da PF que apura irregularidades cometidas por servidores públicos, além de cumprir uma série de medidas para responder em liberdade provisória. A segunda fase do Desenrola Brasil começou hoje com leilões de descontos para renegociação de dívidas. O governo estima renegociar 50 bilhões de reais. O leilão será aberto para bancos, escolas, varejos e empresas de água e luz. Vence quem der o maior desconto. E na semana que vem começam as negociações com os brasileiros com dívidas de até R$20 mil.
Os valores podem ser negociados em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Podem participar pessoas que ganham até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico. Segundo o governo, mais de 39 milhões de CPFs estão aptos a participarem do programa, seguindo aí os critérios de renda e limite de dívidas. E mudando de assunto, olha só, a primeira semana da primavera tem alerta de calor intenso em 11 estados e no Distrito Federal. No fim de semana, teve recorde de temperatura em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. A onda de calor que atinge vários estados brasileiros deve ir até amanhã. O alerta de calor do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, está previsto para durar até às 18 horas de terça-feira. Esse período, que é classificado pelo IMET como de grande perigo, é caracterizado por temperaturas de até 5 graus acima da média. O Instituto aponta riscos à saúde. As regiões Sudeste e Centro-Oeste sofrem com um tempo quente e seco desde o fim da semana passada. No domingo, 4 capitais tiveram recordes de temperatura no ano. Rio de Janeiro, com 39,9 graus, Belo Horizonte, com 37,1 graus, São Paulo, 36,5 graus e Curitiba, 33,1 graus. Até quinta-feira, 9 capitais podem registrar recordes de temperatura no ano. Nesta segunda-feira, Brasília e Palmas. Na terça-feira, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia. Já na quarta, Belo Horizonte, Vitória e São Luís. E na quinta, Aracaju. Encerrado na última semana, o inverno de 2023 foi especialmente quente no país, segundo o IMET. De acordo com o Instituto, a estação foi a mais quente desde 1963, nas cidades de São Paulo e Cuiabá. E Belo Horizonte registrou hoje o dia mais quente da história da cidade, com 38,6 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, este é o maior índice já sentido na capital mineira desde 1961, quando se iniciaram as medições. A máxima mais alta já registrada em BH foi de 38,4 graus em outubro de 2020. As altas temperaturas em diversas regiões do país refletem no consumo de energia elétrica. O operador nacional do sistema elétrico prevê que setembro pode ter o maior registro de gasto para o mês. As altas temperaturas que têm afetado diversas regiões brasileiras devem ter efeito direto no consumo de energia elétrica no país. A previsão de crescimento da carga para setembro é a maior dos últimos meses, reflexo do calor mais intenso e também de uma economia mais aquecida. A projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, é de que haja crescimento de 5,8% de consumo no mês, com altas em todas as regiões, o que representa 75.200 megawatts médios consumidos a mais. A perspectiva de crescimento nos submercados é mais expressiva no norte, com 10,6%. A área entre o sudeste e o centro-oeste deve registrar avanço de 6,1%, seguida pelo nordeste, com 4,2%. O sul, que vem enfrentando um período de fortes chuvas, fica em último lugar, com 3,8%. Os percentuais comparam os resultados para o final de setembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. O boletim ainda traz análise sobre a energia armazenada, indicando estimativa de que continue acima de 70% em 3 submercados para o fim de setembro. O dado é significativo, visto que o período tipicamente seco está próximo do encerramento. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, em uma semana que começou com uma maior aversão aos riscos globais. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, encerrou em queda. A cautela dos investidores vem depois de o setor imobiliário da China dar sinais de novos problemas em meio a uma crise financeira. Ao final da sessão, a moeda norte-americana subiu 0,69% e encerrou o dia cotada a R$ 4,96 na venda.
E a confiança do consumidor brasileiro aumentou pelo 5º mês seguido. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o crescimento foi puxado pelas faixas mais baixas de renda. O índice de confiança do consumidor manteve a recente trajetória positiva e subiu 0,2 ponto em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, apesar da alta em ritmo mais fraco em relação aos meses anteriores, o indicador já chegou a 97 pontos. O otimismo se mantém em nível semelhante ao registrado em 2014, antes do início da recessão econômica daquele ano. O índice de situação atual subiu 1,8 ponto para 83,2 pontos, alcançando o maior nível dos últimos 9 anos. Já o índice de expectativas recuou 0,9 ponto para 106,7 pontos, após crescer 10 pontos de maio a agosto. A análise por faixas de renda mostra resultados diferentes, com o aumento da confiança dos consumidores das faixas mais baixas, influenciados principalmente pela melhora na percepção sobre a situação atual. Por outro lado, há uma percepção de queda da confiança entre as famílias que recebem salários mais elevados, com menores expectativas para os próximos meses. E veja a seguir, o governo recolhe 8 lotes de café por fraude e impurezas. E ainda, futebol. São Paulo é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma investigação da Polícia Civil do Rio, que durou 2 anos, descobriu uma espécie de escola preparatória com táticas de guerrilha na Maré, um dos maiores complexos de favelas do estado. Centenas de horas de imagens usando drones revelaram todo o treinamento feito pelos criminosos, que acontece em uma quadra de futebol e uma piscina. Tudo isso ao lado de uma creche e 5 escolas. O local fica próximo da Baía de Guanabara e a poucos metros das 3 principais vias expressas que cortam a cidade: Avenida Brasil, Linha Amarela e Linha Vermelha. Os investigadores identificaram algumas práticas similares às que são apreendidas nas forças de segurança. E 2 homens foram presos na tarde deste domingo por suspeita de praticar arrastão na Praia do Leme, na zona sul do Rio. Com o calor forte do último final de semana, as praias cariocas ficaram lotadas, o que atrai os criminosos. Moradores registraram a correria em alguns pontos e, segundo a Polícia Militar, pelo menos 83 pessoas, a maioria menor de idade, foram encaminhadas para a delegacia. O transporte público também foi afetado. Há registro de diversos ônibus depredados, o que gera um prejuízo enorme, infelizmente, não? Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Um ótimo início de semana para você. E olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje o medicamento Mounjaro contra diabetes tipo 2. O remédio injetável aplicado semanalmente já está liberado nos Estados Unidos e na Europa e tem uma atuação parecida ao do Ozempic. A droga está sendo estudada ainda contra a obesidade, a apneia do sono, doença renal crônica e insuficiência cardíaca. 51% dos voluntários testados com o Mounjaro tiveram uma resposta melhor ao tratamento se comparado com 20% que usaram o Ozempic. E olha só, o Ministério da Agricultura e Pecuária determinou hoje o recolhimento de 8 lotes de café torrado e moído com indícios de fraude identificados com pedaços de cascas e madeiras acima dos limites permitidos pela legislação. Os lotes apreendidos pertencem às marcas Fazenda Mineira, Jardim, Lenhador Extra Forte, Lenhador Tradicional, Balaio e Bico de Ouro, identificados com excesso de cascas e paus de café, com o objetivo de aumentar o volume dos pacotes.
As fiscalizações a lotes de café começaram no início desse ano com o regulamento técnico do café torrado no Brasil em vigor. De acordo com o Ministério da Agricultura, no mês de julho de 2023, uma força-tarefa composta por 16 auditores fiscais federais agropecuários foi mobilizada nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal para combater a fraude em cafés. Durante a operação, uma fábrica do produto torrado e moído em Minas Gerais foi interditada e mais de 26 marcas foram identificadas com indícios de irregularidades. Nos destaques internacionais, uma comissão independente em direitos humanos fez, a pedido da ONU, uma investigação em relação a crimes de guerra cometidos na Ucrânia. A investigação apontou que soldados russos cometeram uso generalizado e sistemático de tortura em civis ucranianos, violência sexual contra mulheres e crimes de guerra. A ONU revelou que os métodos de tortura usados em regiões da Ucrânia pela Rússia foram tão brutais que levaram à morte de algumas das vítimas. O painel de especialistas apresentou o resultado das investigações para o Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra. A equipe disse que encontrou evidências de crimes cometidos pelos dois lados do conflito, mas observou muito mais abusos por parte das tropas russas. Nos territórios ocupados pela Rússia, os principais alvos de tortura são pessoas acusadas de serem informantes das forças ucranianas. O prefeito da cidade líbia de Derna foi preso hoje em meio a uma investigação sobre o rompimento de 2 barragens que contribuiu para a morte de pelo menos 3.800 pessoas durante uma tempestade na região no início do mês. As 8 pessoas que ocupam ou ocuparam cargos de responsabilidade no Departamento de Recursos Hídricos ou na administração de barragens são suspeitas, entre outras acusações, de má gestão e negligência. O prefeito da cidade atingida, afastado do cargo ao lado do restante do Conselho Municipal depois da tragédia, está no grupo de pessoas afetadas pela detenção provisória. As inundações provocadas pela tempestade Daniel deixaram mais de 3.800 mortos na Líbia. O número inclui apenas os corpos enterrados e registrados pelo Ministério da Saúde. Ainda não foram contabilizados os corpos que os moradores sepultaram pouco depois da catástrofe ou os desaparecidos. O procurador-geral afirma que a administração das barragens apontava fissuras desde 1998 nas 2 construções afetadas, mas nenhuma medida foi adotada para reparar as estruturas. Um comunicado publicado nesta segunda afirma que a investigação iniciada após a tragédia afeta 16 pessoas, todas envolvidas em vários níveis com a gestão das barragens na Líbia. E chegou a hora de falar sobre futebol. Ontem, no Morumbi, o São Paulo conquistou de forma inédita a Copa do Brasil. E esse título teve personagens importantes. Quem fala sobre a vitória do tricolor paulista é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos que assistem ao Jornal das 18h30. Nem sempre acontece a justiça no futebol, mas ontem, no Morumbi, saiu como campeã a equipe mais aguerrida, organizada e mobilizada pelo título, em conjunto com os mais de 63 mil torcedores presentes. O São Paulo acabou com o jejum de títulos nacionais que se arrastava desde 2008 e conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. O empate em 1-1 contra o Flamengo garantiu a taça e coroou o técnico Dorival Júnior como bicampeão seguido da competição, o terceiro de sua carreira. Dorival é uma figura de rara simpatia e ética no futebol, sempre competente por onde passa e que sabe lidar com o grupo e com as pessoas, mas que tem o trabalho subestimado. Foi exatamente o que aconteceu em sua passagem pelo Flamengo. Vencedor da Copa do Brasil e da Libertadores da América, não teve seu contrato renovado por uma suposta queda de rendimento do time na reta final da temporada e por dar férias antecipadas ao elenco. É importante lembrar que, de fato, o time jogou menos no fim de 2022, mas qualquer medida para coibir a apatia e a falta de comprometimento dos jogadores deveria partir da diretoria carioca. Algo que faltou, assim como a autocrítica em sua tomada de decisões.
todas equivocadas, que culminaram em um ano de 2023 decepcionante e que já acabou agora em setembro. Mas a minha ideia aqui é de exaltar o campeão da Copa do Brasil, que, liderado por Dorival, entendeu suas limitações de elenco, valorizou a base e potencializou alguns jogadores que vinham sendo contestados, como o herói do título, Rodrigo Nestor. Para dar a cara vencedora que o time precisava, o ídolo Lucas Moura retornou e conduziu São Paulo na reta final da competição. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, campeão da Copa do Brasil. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Juliana e Maria Alice. Muito obrigada, Léo. Um ótimo início de semana para você. E vitória merecida, hein? Sim, com certeza, Ju. Obrigada, Léo, pelas informações do esporte. Te aguardamos na quarta-feira, então. E parabéns aí ao São Paulo. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você e até mais.